Deixa eu te contar o que aconteceu até agora. O ataque está acontecendo enquanto a gente fala, Larry. O que a gente sabe é que as defesas aéreas estão ativas na parte oeste de Teherã. A base naval na ilha Sirik teria sido atingida por 2 ataques, e um outro ataque caiu perto de Minab, aquela cidade onde aquelas crianças foram mortas, a uns 5 quilômetros de Minab. E o Irã, ao mesmo tempo em que esses ataques estão acontecendo, está atacando o Kurdistão iraquiano, em Erbil. Eles estão atacando com drones e mísseis. E há relatos de que a Marinha dos Estados Unidos teria feito ataques contra a Síria a partir de navios de guerra no Golfo de Omã. E houve um ataque confirmado na ilha Deshm, e eles tentaram atingir uma planta petroquímica em Asaluye. Parece que o sistema de defesa aérea interceptou o míssil e houve uma explosão limitada. Mas como o sistema de defesa atingiu o míssil, até agora, ele não causou nenhum dano significativo. Há também explosões em Bandar Kangan. Bandar Kangan fica perto de Asaluye. Asaluye e essas regiões ficam próximas de Bushehr, onde está aquela usina nuclear. E muito bem na costa, que está oeste de Irã. É sim, exatamente. Todas essas, então Síria, Kashf, Kangan, ficam perto do Golfo Pérsico. E um funcionário dos Estados Unidos disse que os ataques no sul do Irã vão continuar, incluindo centenas de alvos, e devem durar várias horas. Agora mesmo, enquanto a gente conversa, helicópteros Mi-28 do exército iraniano estão sobrevoando Teherã para interceptar esses pequenos drones. E a agência Mehr News informou que há atividade de caças iranianos no céu do país. E aqui vai a notícia mais recente, Larry. O ataque está acontecendo neste exato momento. Qual é o seu entendimento da situação? E qual seria o principal motivo disso tudo? Donald Trump disse: queremos mudar as decisões do Irã, queremos impor nossas condições aos iranianos. Eu não sei. Qual é a sua avaliação desses ataques? Eles vão mudar alguma coisa? O que pode acontecer? O que esses ataques podem trazer para os Estados Unidos? Bom, algumas coisas me vêm à cabeça. Os ataques que o Irã lançou ontem à noite, em resposta ao ataque dos Estados Unidos, devem ter causado um dano sério. Caso contrário, se tivesse sido algo leve, sem importância, eu não acho que os Estados Unidos estariam reagindo. Agora, os Estados Unidos, como você deve ter notado, não falam, não descrevem de fato o dano que aconteceu. Então tem isso. Mas isso volta ao ponto que eu mencionei ontem em outros programas. O ataque de ontem, junto com aquele vazamento para o New York Times, do David Sanger, sobre as negociações em torno da questão nuclear. Eu acho que tudo isso foi planejado para montar uma narrativa, para criar um enredo que permita ao Trump se afastar das conversas de paz. Eu acho que no fim de semana foi uma batalha pela mente de Donald Trump. No começo, havia quem achasse que ele ia aceitar, que existia um acordo que exigiria algumas concessões dos Estados Unidos. Mas os sionistas, não só o Bibi, os sionistas, incluindo tanto os judeus sionistas quanto os cristãos sionistas, fizeram uma pressão total sobre Donald Trump. E seja qual for a inclinação que ele tinha, antes de apoiar o acordo que estava sendo costurado em Islamabad, ele resolveu explodir tudo. É exatamente isso que ele está fazendo. Esse é o fim das negociações, o fim do acordo. Eu acho que agora isso vai provocar uma escalada contínua. Acho que, sabe, o Irã atacou eles na noite passada e depois não continuou. A resposta foi limitada. Ontem à noite, eles reagiram de forma restrita, atacando apenas o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia. A base aérea Muwafaq Salti. Mas agora, pelo que os Estados Unidos estão dizendo publicamente, quer dizer, eles falam isso abertamente, sim, vamos atacar com força esta noite. Eu realmente não consigo entender isso. Não há justificativa. Mais uma vez, não há justificativa para esse ataque. Então, isso marca o fim do cessar-fogo e vamos voltar aos combates, até que chegue o momento em que os Estados Unidos venham implorar de novo para o Paquistão, ou para quem for,
para tentar convencer o Irã a aceitar outro cessar-fogo. E, sinceramente, do meu ponto de vista, espero que o Irã mande eles se danarem. And hopefully, from my standpoint, Iran tells them to go fuck off. É. Aqui vai a notícia mais recente, Larry. Mísseis antinavio foram lançados contra navios de guerra dos Estados Unidos no Mar de Omã. E segundo um relatório da agência Mehr News, no Irã, foi confirmado que eles interceptaram um míssil de cruzeiro que tinha como alvo as plantas petroquímicas em Al-Saluya. E isso é importante, porque agora eles estão interceptando um míssil de cruzeiro. Antes a gente não via muitas interceptações desse tipo de míssil. Parece que a melhoria de que eles estavam falando no sistema de defesa aérea está funcionando. Porque, com todos esses ataques, o ataque israelense ao Irã e o ataque americano da noite passada, eles não chegaram perto das fronteiras iranianas. Ficou bem longe das fronteiras. Eles estão tentando atingir alvos dentro do país. É por isso que a maioria dos ataques acontece perto do Golfo Pérsico, perto das fronteiras. Então, eu acho que parte disso também parte da ideia de que os Estados Unidos, se destruírem sensores, sistemas de armas e de comunicação suficientes ali, bem na linha, no estreito, isso impediria o Irã de conseguir bloquear a passagem dos navios americanos por ali. E, de novo, eu acho que os Estados Unidos subestimam e entendem mal as capacidades do Irã, que não estão só ali na costa, mas se estendem também para o interior e até debaixo d'água. A gente ainda não viu nenhuma ação direta do Irã até agora. Drones subaquáticos. Claro, o Irã agora tem, segundo relatos, aqueles mísseis antinavio chineses que podem ter alcance de mais de 300 quilômetros. Então é possível que eles comecem a atacar navios americanos no litoral. Eu acho que agora o Trump e a equipe dele se complicaram. Eles realmente acreditam que isso vai quebrar o Irã. Eles acreditam de verdade quando dizem, o exército do Irã está destruído, as forças armadas foram derrotadas, eles não têm capacidade, a economia é um desastre. Então agora a bola está com o Irã. Notícia de última hora, Larry. Bom, o jornal israelense Yediot Ahronoth, a mídia de Israel, acabou de noticiar que parece que um navio de guerra dos Estados Unidos foi atingido por um míssil antinavio iraniano. A imprensa israelense está dizendo que o navio americano foi atingido. E há também alguns relatos de que, no aeroporto de Bandar Abbas, que fica perto do Estreito de Hormuz, próximo ao Golfo Pérsico, o aeroporto teria sido atingido. Mas isso ainda precisa ser confirmado. A informação de que os iranianos atingiram um navio de guerra dos Estados Unidos. Mas, de acordo com o Yediot Ahronoth, essa notícia foi divulgada. Yediot. Israelense. Está. Tô vendo. Ahronoth, acho que é isso. Ahronoth, Yediot Ahronoth. Olha, se isso acontecer, e sabe, se o navio pegar fogo, se eles afundarem o navio, meu Deus, isso vai realmente colocar pressão sobre o Trump. Porque, de novo, foi ele quem começou tudo isso. Eles tentaram criar, e eu acho que mentiram completamente, o Irã não atirou naquele helicóptero Apache. Aquilo foi usado como desculpa, como pretexto. Porque eu sempre disse, se os Estados Unidos estivessem realmente sérios sobre negociar com o Irã, e resolver isso por meio de negociações, teriam deixado passar, mesmo que o Irã tivesse feito aquilo. Eu acho que um possível cenário é que o tiro do helicóptero tenha atingido um drone, o drone explodiu e os estilhaços foram sugados pelos motores do Apache. E foi isso que fez o helicóptero cair. A explicação do Trump de que a cabeça do drone, sabe, porque era um desses drones enormes, estava embutida na cabine, isso é uma mentira completa.
uma invenção total. Mas olha, a outra grande notícia, o que a gente está vendo hoje, é que agora temos confirmações de interceptações de mísseis de cruzeiro pelo Irã, algo que eles não estavam fazendo 12 semanas atrás. Então isso vai, e talvez os Estados Unidos tenham percebido a implantação desses novos sistemas, porque eu aposto que eles são, ou russos, ou chineses. E agora o Irã colocou esses sistemas em operação. E talvez seja isso que os Estados Unidos estejam tentando destruir. Só que em vez disso, os Estados Unidos estão perdendo seus próprios mísseis de cruzeiro. E não é como se tivessem muitos para perder. Mas quando a gente fala literalmente daquela história do helicóptero Apache, é possível um drone, sabe, ir atrás de um helicóptero e acertar o helicóptero. É difícil demais. Não, é possível, mas se atingir o helicóptero vai cair. Se for um drone com uma ogiva explosiva, isso faria o helicóptero despencar do céu como uma pedra e os pilotos teriam morrido. Então, a história que eles estão contando não faz sentido. Israel, Larry, tem um objetivo nessa guerra. Eles querem mudar a equação que o Irã estabeleceu na região, o ataque e a resposta iraniana a qualquer agressão israelense no Líbano. Por outro lado, Donald Trump está dizendo que o único motivo pelo qual ele está tentando fazer isso é porque quer mudar a posição do Irã nas negociações. Se isso fosse acontecer, já teria acontecido na primeira fase da guerra. Quero dizer, a segunda rodada da guerra. Tá, certo. Então eu tô negociando com você e você não tá me dando o que eu quero. Aí eu decido te chutar nas partes e te dar um soco no nariz para conseguir a sua cooperação. Ele andou assistindo filmes demais sobre mafiosos. Isso é o tipo de coisa que você faz com alguém fraco, que não consegue revidar. Mas quando a pessoa tá errada, mas é perfeitamente capaz de revidar, quando ela é forte o bastante, fazer isso só vai deixá-la ainda mais irritada. Não vai fazer com que ela queira cooperar comigo. Isso vai fazer você querer me destruir para me impedir de te machucar. Sabe, Deus, é que eu não consigo nem expressar o quanto eu tô completamente enojado com o que o Donald Trump se tornou. Talvez ele sempre tenha sido assim, mas agora ele tá começando a guerra de verdade. Acho que ele esperou até o mercado fechar hoje. Eu só queria conferir aqui para ver. Bom, o Nasdaq caiu 950, quase 1.000 pontos. Então a venda de ações de chips piorou. Trump ameaça mais ataques. Ótima ideia, né? E o site oilprice.com, como é que tá? Você chegou a olhar? What's oilprice.com doing? Have you looked at that? Deixa eu verificar isso. Mas o que me impressiona é que hoje tivemos a delegação do Catar no Irã, conversando com os iranianos, tentando fazer... O que é isso? O Trump esperou. Eles esperaram até que os cataris tivessem tido da área. Exatamente. Eles esperaram até eles irem embora e disseram, tá bom, agora vamos atacá-los. Então eu não vejo os outros árabes do Golfo, incluindo os Emirados Árabes Unidos, se alinhando e dizendo, meu Deus, nós vamos ter que apoiar os Estados Unidos. Eu acho que isso está caminhando para um nível de escalada que vai continuar por mais algumas semanas. E aí os Estados Unidos vão acabar implorando para parar, o que vai mandar mais um sinal de que o país está muito mais fraco. Quer dizer, o Trump fazer isso lança uma sombra sobre a Copa do Mundo, sabe? E além disso, tem as comemorações do 4 de julho chegando. Faltam menos de 4 semanas. Então é isso, faltam umas 4 semanas. E os Estados Unidos vão estar metidos numa guerra por escolha. O canal israelense 11 informou que Israel não está envolvido nos ataques ao Irã. E isso é impressionante, porque Israel está colocando os Estados Unidos na linha de frente e depois diz que não faz parte disso. Mas a gente sabe, toda essa agenda é agenda israelense.
I mean, this makes no sense. Yeah, I mean, it really does. It's like, Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Sério, faz mesmo. Tipo, o que o Trump tá fazendo? Por que eles estão fazendo isso? Porque, olha, não é como se ontem eu tivesse achado que o Irã pudesse ter atacado por causa dos ataques que aconteceram no sul do Líbano e em Tiro. Ontem eu achei que o Irã, seguindo a nova doutrina dele, fosse atacar Israel também. Mas eles recuaram. Não fizeram isso. Como eu disse, tiveram uma resposta limitada ontem. Então, acho que estou curioso para ver o que eles vão fazer hoje. Será que vão ampliar os ataques? Ou será que vão, de novo, limitar a resposta? are they going to expand their attacks or are they going to, again, limit them? But, you know, yesterday Jordan said, oh, we took. Mas olha, ontem a Jordânia disse, derrubamos 5 de 5 mísseis. Nenhum passou. Eu não acredito nisso nem por um minuto. E na verdade, talvez como eu já disse, os Estados Unidos tenham causado mais danos ontem do que admitiram, o que é uma das motivações para esse ataque. Mas tem uma coisa que Israel tem, quer dizer, que o Irã tem, é apoio de inteligência tanto da China quanto da Rússia. Isso inclui a localização de navios americanos, ataques que estão a caminho, aviões manobrando, decolando, e eu suspeito que isso é retraining for them provou agora. And I suspect they're getting it real time now. Eu acho que o motivo de estarem dizendo que Israel não faz parte dessa operação é por causa do aeroporto Ben Gurion, que está cheio de aviões americanos. E eu não sei se o Irã atacaria Israel justamente no aeroporto Ben Gurion, que está repleto de aviões-tanque, aeronaves e tudo mais por ali. Quer dizer, do ponto de vista puramente tático, sim, eles deveriam acabar com isso. Então, desculpa, acabei de receber uma mensagem. Uma das minhas primas mais velhas faleceu. Nossa, sabe, ela teve uma vida longa e boa, mas era uma grande fã do blog. Claro, andou brigando comigo recentemente por eu ser contra o Trump. Uau! Agora que ela se foi, entende scoring. Enfim, desculpa. Larry, o Irã está, neste momento, a segunda rodada de ataques está acontecendo no Kurdistão iraquiano, atacando eles. Eu não sei o que está acontecendo em Erbil, porque toda vez que algo acontece, eles atacam Erbil. Agora mesmo há 2 ataques em Erbil. Eu imagino que seja uma operação da CIA, que está equipando e treinando combatentes curdos iraquianos para conseguir entrar no Irã, tomar território, assassinar autoridades e por aí vai. E eu acho que, não sei se o Irã descobriu isso por meio da própria inteligência ou com a ajuda da inteligência russa, mas quem quer que tenha passado essa informação, eles com certeza vão agir antes. Sim. E vai ser interessante ver agora o que a Turquia vai fazer diante das últimas ameaças de Israel. Você sabe o fato de que o Bibi Netanyahu ameaçou ele hoje. Aqui está o vídeo. Parece que ele vem daquela região. Eu não sei se é. Deixa eu só abrir aqui. O vídeo do navio de guerra americano sendo atingido. Sendo atingido por, sabe, um míssil iraniano. O navio pegando fogo? Não, é perto da costa de Oman. Não é um navio de guerra. É um navio perto da costa de Oman que está em chamas. Não é aquele navio que os Estados Unidos atingiram. Não dizia quem fez isso. Não, eu tô te dizendo, os Estados Unidos, mais cedo hoje, perto da costa de Oman, atingiram um navio. Mas isso não faria sentido, quer dizer, olha só, lá já tá escuro agora. Então essa foto não faz sentido, porque tá claramente claro, o sol ainda tá alto. E se eu não me engano, aqui são 6:30, não é? Não é? É porque lá deve ser o quê? 2 da manhã. Algo tipo, sim, deixa eu ver. Vai ser 1:30 da manhã, mais ou menos. Larry, a mídia israelense informou que o Irã atingiu o navio de guerra com um míssil hipersônico.
reported that Iran hit the warship with a hypersonic missile. Aham. Yeah. It's still unconfirmed. It's still unconfirmed. They're saying that. Ainda não foi confirmado. Ainda não foi confirmado. Estão dizendo isso. Ainda não foi confirmado. Segundo a mídia israelense, o Yediot Aharonot. O nome é até difícil de pronunciar. E eu acho, Larry, que o que aconteceu ontem à noite com o ataque à ilha Sirik, eles atacaram 2 caminhões de água, o abastecimento de água da ilha. Se as coisas continuarem nesse rumo, porque, como a gente comentou, um novo ataque está acontecendo em Bandar Abbas. Se os Estados Unidos estão começando a atacar o abastecimento de água dessas cidades, a gente pode ver a mesma coisa acontecendo com os países do Conselho de Cooperação do Golfo, talvez até indo em direção a Israel. Eu não sei se o Irã atacaria usinas de dessalinização. Pelo que eu entendo, essa não é a política deles. Mas se os Estados Unidos continuarem com esse tipo de ataque ao abastecimento de água, eles podem mudar de postura. Então... Well, yeah, I guess I don't see Iran. Olha, eu não vejo o Irã punindo ninguém. Se os sauditas não tiveram envolvidos nesses ataques, ou os cataris, então não vejo o Irã punindo eles pelos pecados dos Estados Unidos. Mas o Irã poderia, se fosse retaliar contra alguém, provavelmente seria contra Israel, talvez derrubando o sistema de abastecimento de água de Israel. E isso, bom, mandaria um recado. A situação está escalando, e sem nenhum bom motivo. Quer dizer, é isso que é louco nessa história. É mais uma guerra de escolha do Donald Trump. Ele tinha um cessar-fogo. Bom, era meio que um cessar-fogo. Os Estados Unidos vêm violando esse cessar-fogo há semanas. Mas agora a coisa chegou a outro nível. But it's escalated to a new level.